a gente volta a falar do suicídio. Nós estamos em setembro, setembro amarelo, um mês que é dedicado a conscientizar sobre esse assunto. E aqui a gente já falou com o foco nos adolescentes no início da semana. Ontem a gente até trouxe algumas dicas de alimentos que ajudam a levantar o astral. Hoje o nosso tema é esse de uma forma geral, viu? E pelos números. Aliás, como vencer essa triste realidade? Para isso eu converso agora então com o médico especialista, doutor Marlon. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela vinda. Bom, doutor, os números assustam, né? A gente estava até aqui durante o intervalo, né, conversando um pouco. Santa Catarina é o terceiro estado em números de pessoas que tiram a própria vida. E no nosso estado, Joinville lidera essa estatística. Por isso, a importância de ter um mês todo para falar sobre esse assunto, não é? Sim, e não só o mês todo, né? Mas assim, continuamente, né? Porque o que acontece? Um dos maiores fatores de risco, né, para a questão do suicídio é o isolamento social. Então, um dos primeiros sinais que a gente começa a ver que uma pessoa não está bem, ela não conversa mais com os amigos, não tem mais contato com a família, tem dificuldades no trabalho, começa a apresentar dores pelo corpo, dor de estômago, dor de cabeça, e aí ela começa a cada vez mais se isolar. E aí, quando a questão principal que a gente fala, que é conversar, se abrir, é ter sempre uma conversa franca com as pessoas. Porque qual é o maior medo de uma pessoa que tem um pensamento? Porque assim, começa sempre com um pensamento. Puxa, como gostaria de não acordar hoje? Começa assim. Começa assim, pensamento. E se você perguntar para muita gente já teve isso. Agora, quando você começa a planejar, não, olha, sabe o que? Eu vou guardar um remédio, eu vou comprar um veneno, uma arma, uma corda. Aí é um planejamento, é a ideação. E ela tem um movimento psicológico ambivalente. Agora, não, eu vou dar um jeito nisso. Não, não vou. Às vezes até achar que eu vou me livrar de ser um problema dos outros. Isso. A pessoa coloca isso na cabeça também? Exatamente. Então, é aquela ambiguidade. E aí ela começa a ter um pensamento muito rígido. É uma distorção da realidade. Então, por exemplo, muitas vezes você pergunta, tá, mas por que a pessoa supostamente fez isso? Uma conta de luz, um término de um relacionamento. Às vezes, para quem está de fora, é uma coisa banal. Mas para aquela pessoa é um pensamento insuportável, interminável e inescapável. Então, ele está preso naquela forma de pensar. E como que a gente cuida disso? Abrindo. Então, se você, por exemplo, conhece alguma pessoa que teve algum pensamento assim, sente com ela, converse, né? Sem julgamento. Mas você está pensando em fazer mal para você? Se você conseguir abrir isso, ela vai, puxa, tem alguém que está interessado comigo, tem alguém que está preocupado comigo. E aí o que a gente deve fazer? Bom, ajudar essa pessoa a buscar, na verdade, ajuda profissional. Né? Seja, obviamente, nas unidades de base de saúde, seja algum psicólogo, seja nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, Sim. seja nos PAs, seja no próprio regional, né? Ou buscando realmente ajuda particular, mas vamos lá, vamos junto, não deixa essa pessoa sozinha, né? Isso é a parte mais importante. E se ela tiver planos reais, você viu ela com a corda, não deixa ela sozinha, né? Chama o SAMU, olha, eu estou com uma pessoa aqui que está com pensamento e tal, fica com ela. Então, até ela conseguir assistência. Tem a ver com hereditariedade, às vezes, genética, Olha, ou não? É o convívio, às vezes... Olha, aí que tá. Os estudos, né, tem alguns fatores genéticos. Né? Até, inclusive, eles comparam a questões, por exemplo, da migração europeia que nós tivemos aqui na região com os mesmos índices de suicídio dessas regiões que nós temos. São questões ambientais, né? Começa, muitas vezes, a pessoa que tem uma tendência, um quadro depressivo, uma ansiedade. Então, sempre uma pessoa que teve uma ideação suicida, ela inclusive foi no médico, né, antes de ter cometido o suicídio. 80% delas. Elas tentam, de alguma forma, resolver Pedir um isso. socorro. Um socorro, mas ela não sabe como. E aí, justamente, essa a questão de você abrir, né, para a pessoa perguntar, às vezes, você já pensou em tirar a própria vida? Às vezes, tem profissionais de saúde que têm medo de fazer essa pergunta. Eu tive uma colega fazendo um trabalho de antitabagismo e a gente trabalha muito essa questão e faz essa pergunta no questionário. E ela ficou assustada. Marlon, a maioria das pessoas tiveram, sim. Agora, abre, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, agora, é diferente falar sobre e mostrar o sobre. Isso é muito importante deixar claro, né? Então, tanto é que existe um estudo, né, que é o síndrome de Werther. Werther foi baseado numa novela de Goethe, no século XVII,
justamente que ele se matava. Então, quando Goethe escreveu aquele livro, muitos jovens cometeram suicídio por causa daquela leitura do livro. Então, quando teve você... uma série agora, né? Sim. 30 Reasons Why, que mostrava a menina cometendo suicídio. Esse foi o erro da série. Então, a série, o que ela colocava? As razões por quê e a forma de suicídio. Então, que não é o que a gente promove, porque é uma romantização do suicídio. Romeu e Julieta, nesses casos Guinevere e Lancelot, então todas essas histórias assim romantizadas que seria o último ato de amor. Não, essa é a forma equivocada de você estar promovendo isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Evitar justamente o uso midiático dessa informação. O número de pessoas que infelizmente cometeram. Então, essas coisas a gente tem que evitar. Agora, conversar, abrir o fórum, como nós estamos fazendo hoje, ressaltando que nós vamos ter uma palestra agora na Câmara de Vereadores, aberta a todo o público, agora dia 13, às 19 horas. Todos estão convidados para lá, nós vamos estar falando sobre essas questões importantes e justamente tirar as dúvidas das pessoas, porque existe muito tabu. E aí até a questão da estatística, porque muitas pessoas falecem e elas não entram na estatística como suicídio, então a gente não tem um número real. Sim. Ou muitas vezes as pessoas fazem tentativas, né, e ficam ali dentro da família. E aí a gente tem que também tratar da família, porque para a família também está adoecida. Ter um familiar que sofreu ou fez isso, né, afeta muito. Então a gente também tem que saber tratar não só a pessoa que cometeu, né, ou tentou suicídio, ou que cometeu, mas também a família que está sofrendo ali naquele processo ali. Para encerrar, o conversar é esse primeiro passo. Mas essa pessoa, à medida que ela vai criando forças, existem, por exemplo, atividades físicas, sair para caminhar, eu vou tentar aprender algo novo, por exemplo, cozinhar, eu vou cuidar de plantas. Isso ajuda a resgatar esse amor à vida, claro que com o tempo, mas são caminhos, são alternativas? Com certeza, né? Então, assim, o que a gente sempre reforça, né? Primeira coisa, né? Quebrar um pouquinho essa questão do isolamento social. Como que a gente faz? Hoje em dia a gente tem, infelizmente, as mídias sociais. São boas, não vou dizer que não, mas ela vive no mundo virtual. Mundo mágico. Mundo mágico. E aí você perde aquele contato de você sentar, visitar outra pessoa, tomar um café, sair, vamos fazer uma caminhada junto, vamos fazer algo juntos, porque isso às vezes dá mais trabalho, né? Lidar com o outro é complicado. Mas isso que traz vida. Em todos os estudos sobre, tipo assim, qualidade de vida, pessoas que vivem mais de 100 anos, quais são os principais fatores que essas pessoas têm que elas estão vivendo mais de 100 anos? Convívio social, o primeiro deles, todos eles, né? Convívio social é o ponto fundamental de você ter uma qualidade melhor de vida, né? Depois, claro, vem o exercício e vem uma boa dieta. Mas construir essas relações que às vezes é complicado. Por isso que eu sempre falo assim, vai lá, se vê uma pessoa que está calada, que não busca mais, que não sai mais do caminho, vai, cutuca ela, não deixa, chama, vem, visita, vai lá na casa, visita, conversa, né? Mas não só no virtual, mandei uma mensagem pelo Facebook, não, querido, vai lá pessoalmente. Abraça, olho no olho. Isso faz uma diferença enorme. Puxa, alguém está se interessado por mim, alguém quer. E aí, quem sabe, abre. Outro ponto importante, antes que termine, se você está precisando, mas não tem ninguém para conversar, liga para o CVV, tá? O Centro de Avaliação da Vida. Tá? Esse é um número que agora é nacional, é 188. 188. Você pode ligar em qualquer momento, você pode usar WhatsApp, tem Skype, você tem pelo e-mail, você pode conversar em qualquer momento, vai no site deles e são pessoas treinadas para conversar com você e para você se abrir, para você extravasar essa tensão que você está tendo. Então, mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, quem sabe um contato social, você pode ligar para o CVV, que ajuda bastante para salvar vidas. É verdade. Doutor, muito obrigado pela vinda aqui. Vou só reforçar, então, dia 13, a partir das 19 horas, 7 da noite, na Câmara de Vereadores, né? Um evento aberto para quem tiver, então, interesse, sentar lá, às vezes depois conversar um pouco, né? Isso. Já vai fazer diferença. Muito obrigada pela vinda mais uma vez.